A paz do Senhor, meus irmãos, paz do Senhor, meus irmãos, que Deus os abençoe. É um prazer estudar a palavra de Deus mais uma vez com vocês. Seja bem-vindo no meu canal, eu sou a Viviane Ramos e hoje nós vamos aprender a lição de número 3. E se você não se inscreveu ainda no meu canal e sair vermelho, inscreve-se, é só clicar, viu? Deixa Deus te usar, isso aí. A lição 4, a construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo diz: assim edificamos o muro e todo o povo se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6, O povo só conseguiu fazer até a metade daquele muro. Com muita vontade ele estava a trabalhar, nós vamos aprender o porquê, E a verdade prática diz assim: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos toda a resistência do maligno. Então, confia, irmão, confie verdadeiramente em Deus, Tenha sua confiança para você vencer principado, potestade, para vencer acusador e condenador, para vencer todo maligno. Confie em Deus, que toda a resistência do maligno cai por terra em nome de Jesus, Porque o inimigo tem que fugir, Resiste o inimigo e ele fugirá de vós, e você será vencedor e vencedora em nome de Jesus. É isso aí. E aí, continuando aqui na introdução, o altar havia sido restaurado. Lembra? Quando o povo, quando o rei Ciro deu, a autorização, libertou ali o povo, de Judá para voltar para Jerusalém, que eles então eram escravos de lá, era na Babilônia. E então ele trouxe também as taças, do templo do Senhor, e ali também vieram, todos os judeus para lá com liberdade. E ali agora eles fizeram a festa, um altar, pedindo perdão para Deus pelos ídolos lá e tantas coisas erradas, o Senhor perdoou. Eles ficaram tão felizes que fizeram a festa do tabernáculo. E aí, neste momento, então, faltava a construção agora da casa, do Senhor de Jerusalém, do templo do Senhor. Então, neste momento aqui, o tópico 1, os alicerces do templo são lançados. Então, depois que os materiais, para a construção do templo chegaram, segundo a concepção feita pelo Ciro da Pérsia, que foi o rei que autorizou, o rei Ciro, aquele amigo lá de Daniel, lembra de Daniel, então? Que Deus despertou Daniel para orar, Deus despertou o rei Ciro, para, então, restaurar e dar liberdade ao povo de Deus, trazer de volta, as coisas do templo do Senhor. Então, esse rei Ciro ali estava sendo usado pelo Senhor. E aí também tinha, ali, Zorobabel. Quem era Zorobabel? Zorobabel era ali o político daquele momento, para ajudar também na construção da obra. E ele diz então, no tópico 1, o lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Que é isso? Uma festa, foi uma festa. O que eles fizeram? Eles convidaram, estavam todos lá juntos e unidos, numa união total, Então, os sacerdotes, eles já paramentados, com as trombetas, tocando as trombetas ali, os levitas, tocando seus instrumentos, tudo certinho, e ali com alegria, os filhos de Asaf estavam ali também com os saltérios, e todos louvavam o Senhor, conforme a instituição de Davi, o rei de Israel. Ele é um costume que eles tinham ali, no Êxodo, capítulo 3, versículo 10. Então, todos, assistiram o lançamento dos alicerces, apresentaram, um sentimento tão grande, com alegria tão júbilo, que eu via assim de longe, isso mesmo, instrumento, a música, a celebração daquela festa, eu via de longe. Tá em Êxodo, capítulo 3, versículo 12 e 13. E o tópico 2, do subtópico 1. O subtópico 2 do 1, a reedificação do templo. A edificação do templo foi o resultado do despertamento do que veio através do rei Ciro. Lembra lá que Daniel orou, o rei Ciro, Deus operou. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Então, e também tem uma coisa muito importante, que em 1911 chegou no Brasil, ali um verdadeiro Pentecoste, o verdadeiro Pentecoste também da doutrina de Deus, o despertamento ali, que Deus é um mistério, Aqui em 1 Coríntios, capítulo 3:16, a igreja de Deus é um mistério. E Efésios 5:33, que não pode ser compreendida pelo homem natural, as coisas de Deus, Espírito Santo de Deus. E aí também fala o Espírito Santo, quer salientar que Jesus em pessoa quer edificar a sua igreja, Mateus 16:8, e ele faz conforme a palavra dele. E o Espírito Santo também, quer gerar um sentimento de reverência pela igreja do Senhor, que é a morada de Deus. Veja também Êxodo capítulo 3, versículo 6. E também Eclesiastes 5:1. E o Espírito Santo quer adestrar a igreja, porque ela é um instrumento de ação de graça aqui na terra, Efésios 3:10, e Deus também tem um trabalho para cada servo na sua grande obra de evangelização do mundo, Mateus 13:34. Então é isso aí, Deus tem um trabalho para mim e para você, deixa Deus usar, glória a Deus, o nome do Senhor será glorificado, deixa Deus usar, para você evangelizar, falar de Jesus e ganhar vidas para o reino do Senhor. E no tópico 2, o samaritano opõe-se à construção do templo. O subtópico agora, 1. Entre os moradores da terra estavam os samaritanos.
né, quando os Nabucodonosor levaram os reinos de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Estes eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria. Então, depois eles terem levado os 10 tribos do reino do norte em cativeiro para a Síria, né? Então eles eram pagãos que havia sido ensinado acerca de Deus de Israel. Assim o samaritano continuava servindo aos seus deuses, mas também temia o Senhor. Então, aí, esses, né? Esses aí, os samaritanos, que foram os inimigos da construção do templo. Presta atenção. Ó, aqui, continuando no 3 agora, tópico 3. Como se explica, né, a falta de resistência dos judeus? Como resistência? Porque os samaritanos, eles pegaram, né, foram eles, o nome de Deus samaritano foram Reum, né, Chanceler e Sinsai. Eles pegaram, fizeram uma carta e levaram para o rei Artaxerxes, né, para proibir, para parar a obra, barrar. E aquele rei Artaxerxes leu lá aquela carta, né, diante dos escrivãos dele e mandou, autorizou assim para parar. Então foram esses três aí, né, Reum, Chanceler e Sinsai, e chegaram lá com violência, né, para parar a obra, e conseguiu, parou o povo, né, dos judeus, não reconstruíram mais o templo, foi uma tristeza. Aqui no 3 fala, como se explica, né, essa falta de resistência? Eles não deveriam ter parado, deveria ter continuado, isso mesmo. Ó, no subtópico 1 do 3, os judeus deveriam ter sido rei da Pérsia, ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção, ou seja, deveria ir atrás, né? Porque levaram a acusação, a mentira, né? Então os judeus deveriam ter ido lá até o rei da Pérsia para falar a verdade e para voltar e terminar a construção do templo do Senhor. Mas o que aconteceu, né? Uma ordem, eles acharam que a ordem, a autoridade mandaram, tinha que obedecer, eles obedeceu e parou ali. E aí o 2, os judeus deveriam ter recorrido a Deus, né? Toda a história dos judeus é rica em exemplo como Deus ajudou o seu povo no tempo difícil. Então, eles deviam ter orado a Deus, buscar a Deus, porque o fato deles voltar para lá, para reconstruir o templo, já era Deus na causa. Então, eles deviam ter orado, buscado, fazendo um propósito de oração, né? A Deus. E Deus, então, não deixava parar, não. Aí, como o Senhor fez, né, na letra A, nos dias do rei Ezequias, foi um exemplo, né, que o povo ali de Judá, né, eles foram ameaçados, né, no tempo do rei Ezequias, para levar o pessoal para lá para ser cativo. O que Ezequias fez? Orou e foi buscar o Senhor. E aí, você sabe o que aconteceu quando ele orou? Deus respondeu. E um anjo só feriu, né, no arraial dos Assírios, que eram os inimigos que queriam fazer de escravo o povo de Deus, destruindo 185 mil soldados. Destruiu tudo para provar que Deus é Deus e que não é para mexer com a obra de Deus nem com o povo de Deus. E aí, continuando aqui na lição, tem outro exemplo também de Josafá. Lembra de Josafá? Então, lá em 2 Crônicas, né, 21 até o 24, fala a história que foram amonitas e moabitas, né, 2 inimigos assim que vieram para destruir. Aí Josafá buscou o Senhor, Deus falou, Deus operou e todos os inimigos foram desbaratados. Isso mesmo, a vitória foi do povo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Então, tem tantos outros exemplos, né? Inspirado ali por Deus, que Deus deu vitória. Eles também deveriam ter buscado ao Senhor. Era mais, né? Agora, sem parar, né? Nessa muralha, nessa construção do templo. O 3. O motivo de falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, ele era um chefe político do povo judeu, né? Então, tinha confiado na sua própria força, né? E aí na própria força, sabe como é que é? Guerra, briga, então não dava certo. Então não tinha como. E aí também fala Josué. Josué, quem era Josué? Josué era o sumo sacerdote, líder religioso do povo de Deus. E por que Josué não orou? Por que Josué não buscou? Porque Josué estava com as vestes manchadas, isso mesmo, com iniquidade. Tá em Zacarias capítulo 3, versículo 3. Então, este era o problema causado pelos inimigos, ele não tinha fé para buscar, não tinha ajuda de Deus, não tinha ajuda, né, do Todo-Poderoso. E é por isso que aconteceu, né, essa coisa ruim aí de parar a obra, né? O quarto tópico. A reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A tristeza dos judeus. Os judeus ficaram muito tristes. Muito triste, porque estava tão feliz, né, celebrando com muita alegria, muito entusiasmo, muito bom ânimo. E eles ficaram muito tristes. E aí, sabe o que? Aqui no 2, subtópico 2 do 4, diz que a alegria dos samaritanos. Os samaritanos, né, os inimigos do povo de Deus, os judeus, eles pegaram, regozijaram grandemente, né, e certamente os conselheiros foram parabenizados pela sábia competição da ação, porém o gozo do ímpio é de pouca duração. É isso aí, né, não adianta levantar contra o povo de Deus que cai por terra em nome de Jesus.
Jesus. Então, os samaritanos ficaram muito felizes por ter parado a construção. Lembra também, né, daqueles filisteus que levaram lá Sansão pro templo ali, e zombando, sorrindo, né, porque eles haviam ali destruído Sansão, e Sansão veio para destruir eles. Então, aí diz que na Bíblia tá escrito que Sansão pediu perdão para Deus, Deus perdoou ele, né, e devolveu a força novamente, que ele conseguiu pegar na coluna daquele templo com a força, com muita força ali, né, empurrou. E quando ele empurrou ali, ele derrubou e matou todos que estavam lá. Sansão matou mais inimigos na morte do que na vida, e a missão dele era isso, destruir, né, os filisteus, e ele conseguiu, foi vitorioso. E aí, então, diz então aqui a palavra, né, a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus. Foi o custo da duração pouca, né, porque com a ressurreição de Jesus, seus problemas se agravaram mais, aumentou mais, porque não era... eles achou que quando matou Jesus que estaria o problema resolvido, né? E não, quando Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi glorificado. Aí sim que o evangelho foi pregado, né? Aleluia, glória a Deus, chegou até a mim, até você, e hoje é o povo de Deus espalhado pelo mundo inteiro. Então, glória a Deus, aleluia, por essa vitória, né? Eles caíram por terra em nome de Jesus, foram envergonhados e destruídos. E a vitória é de Jesus, né? Jesus é vitorioso, nunca perde uma batalha. E aí, continuando aqui na palavra, né, o 3, o desânimo dos judeus. Os judeus, né, que tinham voltado do cativo para construir o templo, sentiam-se humilhados e tristes. Mas, passado algum tempo, incomodaram-se com a situação de não lutar pela construção do templo, deixando dominar pelo desânimo. O desânimo é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra os crentes. Lutamos contra o desânimo. Então, se você está aí desanimado, tenha fé, né, que é o diabo, é o inimigo, querendo te parar, né, para você não fazer a obra de Deus. Se a igreja está fechada por causa desse corona, continue na sua casa, fazendo culto, orando, buscando o Senhor com ânimo, louva a Deus e adora a Ele neste momento. Não desanima, não fica triste, mas continue bendizendo ao Senhor, viu? Porque Deus tem coisa boa aí, tá vindo coisa boa para nós, né? A surpresa de Deus para nossas vidas tem que continuar nessa alegria. Aleluia, Jesus, animado fazendo a obra do Senhor, assim que Deus quer. Ó, e aí a letra A, né? Alguns conformaram-se, né? O que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo, outros aproveitaram a interrupção, né, da obra e dedicar suas próprias casas, outros chegaram a faltar com as suas obrigações espirituais, deixando-os contribuir para a casa de Deus. Então foi aquela coisa assim que desistiu, desanimou, né? Então talvez alguns judeus sinceros estiveram tristes, né, com muita tristeza, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Então a lição vai só até aqui. Então parou, né, aquela muralha lá de Jerusalém, naquela muralha no templo de Jerusalém, parou, né? A muralha até a metade, o templo também ali teve que parar, já não alicerce, por causa dos samaritanos, esses 3 inimigos, né, que escreveram a carta, mandou pro rei Artaxerxes para parar de fazer a obra. E ali então eles parou, né? Mas vamos continuar na lição aí que está vindo, né? A outra lição, a lição de número 5, viu? Acompanhe, está vindo aí outra lição que você vai ver a vitória do povo de Deus, o que aconteceu com aquele templo lá de Jerusalém. Então é isso aí, Deus abençoe, Pai Senhor, até a próxima lição. Não se esqueça, inscreva no canal. Deus abençoe.